Meus irmãos, graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula. Essa aula, estamos com matéria nova, essa aula está sendo por vídeo, porque a gente apresentou sintomas de gripe e automaticamente vamos estar dando essa aula por vídeo, tá bom? Esta aula, para ficar frisado, a aula do dia 4. Ok? Vamos começar com uma oração. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui, para juntos aprendermos da Tua Palavra. Abre o campo do nosso entendimento à luz da Tua Palavra, Senhor, e nos revele o Teu Espírito por trás da letra, para que possamos ter a compreensão exata de tudo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração através do Teu Espírito Santo. Fique conosco e nos conduz nesta aula, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, estamos na matéria de Cristologia, matéria nova. Tá? Como nós precisamos entregar algumas postilas dentro de um período pré-estabelecido, eu não vou focar muito em quadro, tá? E também não vou focar em muitos textos bíblicos, tá bom? A gente vai ser o mais sucinto possível, vamos sintetizar ao máximo, para a gente poder entregar essa apostila dentro de 1 mês e meio, entregar a outra dentro de 1 mês e meio e finalizar com as duas últimas, tá bom? Vamos lá. Cristologia, a doutrina de Cristo. 1. A pessoa de Cristo. 1.1. Conceito de Cristologia. É a ciência que estuda Cristo, homem, Deus, isto é, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A Cristologia nos põe a par da obra objetiva de Deus em Cristo, construindo uma ponte sobre o abismo e eliminando a distância. Esse abismo se chama pecado, porque Cristo é o caminho, né, que nos liga de volta a Deus. A doutrina nos mostra Deus vindo ao homem para afastar as barreiras entre Deus e o homem, pela satisfação das condições da lei em Cristo e para restabelecer o homem em sua bendita comunhão. Por que restabelecer o homem em sua perfeita comunhão, em sua bendita comunhão? Porque o céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Nós não somos daqui. Paulo vai dizer assim, temos uma pátria que não é terrena. Nós não somos daqui, da terra. A nossa origem, a nossa natureza ela é divina. Porque Deus nos escolheu nele. Zacarias 2, Deus forma o espírito do homem dentro dele. Então a escolha de Deus é dentro, no intro dele. Então automaticamente se você pegar uma planta e tirar ela da sua origem, ela morre. Uma planta, ela não pode ser arrancada da terra. Porque quando Deus criou a planta, Deus terceirizou. Terra, produza. E a terra produziu as plantas e as árvores. Quando Deus foi criar os peixes e os animais aquáticos, Deus terceirizou. Deus diz, mar, produza. E o mar produziu. Por isso que um peixe não pode ser tirado da água. Agora, quando Deus foi criar o homem, Deus não terceirizou. Ele mesmo criou com as suas próprias mãos. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então pega isso aqui. O céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Oh glória. Amém. O que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é a pessoa de Jesus Cristo. Se perguntarmos o que é um cristão, a resposta mais óbvia será alguém que crê em Jesus Cristo. Isto porque o cristianismo não é um conjunto de regras, nem de valores morais, mas é basicamente uma pessoa. Tire-se a pessoa de Jesus do cristianismo e não resta nada mais dele como religião. Uma observação aqui, Cristo não é propriedade de nenhuma religião. Tá? Porque o termo religião vem do grego religare, que quer dizer religar o homem a Deus. O único que conseguiu religar o homem a Deus foi Cristo.
através do seu sacrifício vicário. Nenhuma outra religião consegue religar um homem a Deus se não colocar a pessoa de Jesus Cristo como a base primordial, como o caminho que nos conduz até a Deus. Um conjunto de bons princípios encontrados em quaisquer religiões e uma relação de pessoas interessantes que viveram vidas inspiradoras, mas nada mais além que isso. Sentido originante. É o conhecimento que Deus tem de Cristo e o que Cristo tem de si mesmo. Jesus respondeu-lhe: embora eu lhe dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque eu sei de onde venho, para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho e nem para onde vou. E dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. No batismo de Jesus, Deus, o Pai, dá testemunho de Cristo. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo, o Consolador, Paracleto, dá testemunho de Jesus. Quando eu for, Jesus dizendo, quando eu for, porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Sentido originado, comunicado. É o testemunho de Cristo comunicado aos apóstolos e à igreja. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunhos. E lá anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Quem pode ter essa teologia originada e comunicada? Todo ser com capacidade intelectual. Em suma, a cristologia é a disciplina teológica cujo objetivo é Cristo, enquanto Verbo encarnado e Salvador. É necessário, portanto, ter-se uma cristologia correta para se entender bem a fé cristã. É possível errar em muitas doutrinas e permanecer como cristão, mas não se pode errar na cristologia e permanecer ainda como cristão. É a única matéria que você não pode errar. Porque todo aquele que levantar como mestre, como ensinador, como doutor, e falar que Cristo não veio em carne, foge desse ensinamento. É maldito. É doutrina de demônio. É um preceito anátema. É uma doutrina anátema. Na realidade, muitos dos problemas da igreja contemporânea têm surgido exatamente por equívocos na área da cristologia. Em certo tipo de pregação, Jesus é reduzido a um taumaturgo. Seu nome passa a ser um talismã. Ele é um xamã, curandeiro ou possuidor de poder mágicos numa tribo. É preciso compreendê-lo bem, portanto, tanto em sua humanidade como em sua perfeita divindade. Podemos cair em um erro de dois lados, enfatizando sua divindade em detrimento de sua humanidade, ou enfatizando sua humanidade em detrimento à sua divindade. A ênfase adequada das duas naturezas nos ajudará no entendimento de nossa fé. Devemos sempre lembrar disto. Ele é perfeitamente Deus e é simultaneamente perfeitamente homem. Se errarmos em algum desses aspectos, erraremos em nossa teologia. A importância da cristologia. Se Jesus Cristo surge ao olhar da fé como o centro da história e nele recapitularmos a mesma sob o signo do retorno para a reconquista da verdade do homem, que é a de imagem de Deus, logo podemos afirmar que Cristo, como ciência de Cristo,
Aliás, logo podemos afirmar que Cristologia, como ciência de Cristo, é o eixo de toda a teologia. Pois todo o conhecimento nos é revelado por Cristo. Ele é o centro da revelação de Deus para o homem, visto que ele é o Filho de Deus encarnado. Colossenses capítulo 1. Do versículo 15 ao versículo 20, que escrito está: no qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e que há na terra. Isso aqui é muito importante. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Glória ao nome do Senhor. A pessoa de Cristo é absolutamente singular. Nenhum outro homem pode ser comparado a ele. É até covardia fazer isso. Jesus é o maior vulto da história. Nasceu num país obscuro, numa época subdesenvolvida, numa aldeia desconhecida, de país absolutamente irrelevante do ponto de vista social. Nunca frequentou grandes escolas, não teve grandes mestres, na realidade, entrou em choque constantes com os mestres da sua época. Não fez uma viagem que fosse maior de 300 km. Não deixou uma linha sequer escrita. Escolheu 12 homens, sem nenhuma expressão social. Um o traiu, 10 fugiram e um seguiu de longe para ver o que aconteceria. Terminou rejeitado pelo seu povo, que pediu sua morte, morto. Tudo parecia acabado. Mas um fracassado na história, de repente, começa a se alastrar a notícia de que este homem estava vivo. Seus seguidores foram hostilizados e depois perseguidos. E alguns até mesmo foram mortos por causa da declaração absurda que faziam. Mas esse homem dividiu a história em antes e depois. E se tornou um vulto mais importante da humanidade em todos os tempos. Nunca empunhou uma arma, mas conquistou mais vidas do que qualquer guerreiro. Nunca escreveu um livro. Existem mais livros se tem escrito sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa. Milhões de pessoas ao longo da história morreram por ele. E milhões, ainda hoje, em pleno século XXI, morreriam alegremente por ele. Isto o torna absolutamente distinto de qualquer outro vulto da história. E torna também o cristianismo uma religião sem rival no cenário religioso mundial. Este cidadão do terceiro mundo de sua época é adorado em todos os mundos. E tido como o maior vulto que o primeiro mundo conhece. Porque se você for em todas as religiões e pegarem os seus fundadores, lá vai estar. Jaz aqui ossos de fulano. O Buda, o Maomé, enfim, todo sepulcro vai estar lá. Jaz aqui ossos de Buda. Jaz aqui ossos de Maomé. Mas se você for naquele que trouxe o cristianismo para nós, que é o autor e consumador da nossa fé,
Você vai lá no sepulcro dele, vai estar em todas as línguas escrito: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Oh, glória. Vamos lá. 1.3, a humanidade de Cristo. A teologia cristã afirma que Cristo é completamente humano e completamente divino. Não é parte homem e parte Deus. Tá, gente? Foge disso. Ele é parte homem e parte Deus. Foge disso. Ele não é parte homem e nem parte Deus. Jesus é plenamente humano como qualquer um de nós, mas é plenamente divino como o Pai. Não é um hídrico. Não é um hídrio como a mula. A mula é um animal híbrido, tá? Não é um híbrido. Não é um homem um pouquinho de tempo e Deus durante algum tempo. Não há em Jesus instabilidade ou qualquer desequilíbrio, mas é completo e perfeitamente homem, pleno e integralmente Deus. E sendo verdadeiramente humano, é igual a nós em tudo, menos no pecado, plenamente como nós. No entanto, o que a Bíblia diz sobre ele são palavras extremamente claras. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. As Escrituras falam que seu nascimento foi humano. A estrela, o coro celeste e a visita dos magos, houve fecundação, 9 meses de gravidez, 2 de parto e nascimento. Jesus teve uma vida plenamente humana. O Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus foi criança, os dentes de leite caíram, nasceram dentes permanentes, foi adolescente, tornou-se jovem e adulto, e foi à escola, à sinagoga, cresceu física e emocionalmente em sabedoria, em estrutura e em graça diante de Deus e dos homens. Teve emoções, limitações, tentações e venceu todas as batalhas. Teve uma morte humana, um sofrimento físico e real na cruz, e a angústia mental, quando os discípulos fugiram e o negaram, e a angústia espiritual, por ter sido abandonado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele foi completamente divino, sua concepção divina, sua vida foi divina, e ver o registro de sua atividade, e observar que não há problema com o sobrenatural nos evangelhos. Sua ressurreição foi divina. O apóstolo Paulo a esse propósito registrou: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, era Espírito, e na concepção de Jesus se fez ser humano. E isto fala de pré-existência, ou seja, existência anterior a qualquer realidade. Isso está lá em João 1:1. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Existia Jesus antes de qualquer ato do Criador, antes de todos os astros, estrelas, asteroides, antes do espaço, antes do tempo, antes da contagem dos minutos, das horas, dos dias, dos séculos, antes de qualquer medida, porque a palavra de Deus, o Verbo, é infinita, eterna e pré-existente. Isso fala da divindade, aliás, isso fala de divindade, porque aqui está, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não é um Deus menor, não. A filosofia platônica fala no demiurgo, um ser intermediário entre Deus e a criação.
Jesus não é um demiurgo, um Deus menor. É da mesma substância do Pai, igual em poder, em glória, porque é ser divino. Como nós somos iguais uns aos outros em limitações e destino, porque somos seres humanos. Isso fala, então, de encarnação. Quando a palavra de Deus se fez carne, não parou de ser Deus, sendo da mesma substância e igual ao Deus Pai e ao Espírito Santo. Ele, Jesus, se formou da mesma substância do homem, como um de nós. Daí, duas naturezas como Jesus. A natureza divina e a natureza humana completa. O varão perfeito. Quando a gente pega dentro dessa premissa, João 1, versículo 1, vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo vem de logos, que logo vem de palavra. Se você trocar o verbo por palavra, você vai estar assim. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. Quando a gente pega dentro desse viés aqui que foi falado, e olha para o jardim do Éden, jardim que foi plantado no Éden, você vai ver que quando o homem peca e se distancia de Deus, quando Deus desce no mesmo lugar do encontro, Deus libera a sua palavra. Adão, aonde está? Esta palavra é Cristo. Ali estava a graça, que foi atrás de Adão. Porque o que trouxe Adão foi Adão ouvir a palavra. Porque o único que traz o homem a Deus é Cristo, é a palavra. Independente de aonde o homem esteja, o mais distante que o homem possa se considerar de Deus, o que traz o homem para Deus é a palavra. Porque Cristo é o caminho que nos leva de volta para Deus. Oh, glória. Principais textos sobre a pré-existência em Deus. Em Filipenses 2, do 5 ao 11, temos uma clara afirmação da pré-existência de Cristo. Mas também se inclui neste hino a dimensão da exaltação de sua situação humana. É um hino no qual se unem todas as dimensões da cristologia. Pré-existência, vida obediente e exaltação. Vamos ler Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. Escrito está: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremanentemente. Aliás, pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, só um adendo aqui. Se saiu no fundo aí, é porque um abençoado botou um carro aqui na rua, aqui, no portão de casa, e ligou o som numa altura. Eu creio que não deva estar saindo, mas se caso sair, você sabe que é um abençoado que colocou o som aqui. Tá bom? Deus abençoe ele. Vamos lá. O sujeito é o mesmo. Através de todo o hino, refere-se a Jesus Cristo. Afirma que Cristo, sendo de condição divina, fez-se semelhante aos homens, pelo qual Deus o exaltou. A expressão sendo de condição divina significa ser igual a Deus. A ação de despojar-se provém do mesmo Cristo, que a faz naturalmente tendo presente a vontade do Pai. Tenha-se em conta que o que se faz semelhante aos homens se humilha, obedece e morre. É o mesmo que igual a Deus. O mesmo sujeito permanece nas três situações. Cristo,
que é de condição divina, ao encarnar-se permanece na condição divina, ainda que não retenha a força e o poder divino a seu ser divino. Por isso é exaltado, se lhe outorga o nome que se confessa como Senhor. Em Gálatas 4, do 4 ao 6, manifesta-se Deus, Senhor dos tempos, tem decidido realizar um novo começo. Para isto envia a seu Filho. Este enviou, constituiu a plenitude dos tempos. O Filho de Deus não começa a existir com o envio, mas que tinha uma existência real como Filho de Deus, antes da criação. No entanto, este Filho nasce de mulher abaixo da lei. Vamos ler Gálatas 4, do 4 ao 6. Diz assim, Gálatas 4, do versículo 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus, Filho, que se clama Abba, Pai. Em João 1,1 encontramos o prólogo que nos apresenta a teologia do Verbo de Deus, que subsiste eternamente no seio do Pai. João apresenta o Verbo, ou a palavra de Deus, em 3 frases. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O chamado prólogo do Evangelho de João representa um resumo poético de toda a teologia e de toda a narração evangélica. Mostra um grande ciclo, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, desce do céu até o nível do ser humano e sobe de volta ao céu, levando o homem consigo até o nível divino. E assim, com a vinda de Cristo, inaugura-se longamente esperada nova criação, tanto do universo quanto à humanidade. Diz o texto escolhido: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estes versículos, que relembram o início do livro de Gênesis, mostram que a palavra, o Verbo, no momento da criação, já existia, por não ser criada. Era Deus. Como a igreja primitiva soube colocar tão bem esse artigo de fé em forma de hino. Aqui temos um antigo hino dos nossos irmãos da Igreja Apostólica, como também Filipenses 2:6 ao 11, Colossenses, do capítulo 1, versículo 15 ao 20, e 1 Timóteo 3,16. Pois, como em Israel antigo, os atos salvadores de Deus eram cantados. Exemplos são os Salmos 78, 105 e 106. Também o Novo Israel resume a história sagrada, a história da salvação, em um hino. Isso quer dizer que temos não apenas uma reflexão e afirmação teológicas, mas uma adoração, um ato de celebração em termos de ação de graças. E, deste modo, este hino de louvor a Deus, que ressalta sua benignidade e salvação, retrocede ao passado, reflete ao presente e aponta para a eternidade. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus, Jesus Cristo, a comunicação de Deus, sua vinda e sua vida são interpretadas como modo de Deus se comunicar conosco. Oh, glória! Para os gregos, a palavra logos é um princípio filosófico e não uma força pessoal. É mais pensamento que palavra. Heráclito, filósofo,
disse ser o Logos o alicerce da ordem e da continuidade no mundo de fluxo e refluxo, como a maré alta e a maré baixa. Os estoicos disseram que a mente de Deus dá ao universo a sua estabilidade. Efilo, de Alexandria, judeu por sinal, interpretou como a chave para o sentido e a razão da vida. Vou tentar espirrar. Voltou o espirro. Vamos lá, prossigamos. A Igreja Apostólica, por sua vez, fazia da pregação um mistério do Logos, um mistério do Verbo, um ministério da palavra. E o conteúdo dessa mensagem era o próprio Cristo. Por esse motivo, Jesus é o Verbo da vida, é a palavra da vida, o Logos aplicado a Cristo. No Evangelho de João, o título Logos só é atribuído a Jesus no prólogo. Porque se você olhar os outros 3 evangelhos, além do de João, a saber, Lucas, Marcos e Mateus, eles são apontados para povos diferentes. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. Já João, ele é mais autêntico e automaticamente ele vai defender a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Tá? Porque o gnosticismo estava adentrando como água dentro da igreja. Falando que Jesus era apenas um homem que veio como um profeta e deixou a sua marca na história, nada mais do que isso. Só que João vem falando de que além do que ele era 100% homem, ele também era 100% Deus, porque ele é antes de tudo e de todos. Ele é a palavra. Aleluia. No Evangelho de João, o título Logos só é atribuído a Jesus no prólogo. Nos demais escritos joaninos, unicamente em mais 2 passagens. Não aparece, ademais, em nenhuma outra parte do Novo Testamento. E no tocante a outros escritos do cristianismo primitivo, Inácio de Antioquia é o único a empregá-lo, muito provavelmente sem direta influência do Evangelho de João. Não parece, pois, tratar-se de uma concepção cristológica central para o Novo Testamento, como no caso de outros títulos, tais como o de Filho do Homem, ou Kyrios, que é Senhor. No entanto, o título Logos destaca especialmente um aspecto importante da cristologia dos primeiros cristãos. A unidade para a história da revelação, do encarnado e do pré-existente. Assim, ele situa Cristo em relação a Deus. A palavra de Jesus, ou seja, a palavra anunciada por ele, desempenha em todo o Evangelho de João um papel tão importante que quase não podemos admitir-se que o evangelista deixe de pensar nesta palavra, quando, no prólogo, identifica o Logos com Jesus. Esta suposição se impõe ainda mais se tivermos em conta este pensamento fundamental do Evangelho joanino. Jesus não somente traz a revelação, mas é a revelação. Traz a luz e é ao mesmo tempo a luz. Dispensa a vida e é a vida. Anuncia a verdade e é a verdade. E por ser ele a luz, a vida e a verdade, o mesmo cabe dizer no tocante ao Logos. Ele traz a palavra porque ele é a palavra. Quando o assunto é permanecer na palavra, guardar a palavra que dispensa a vida a quem escuta com fé.
É deste sentido da palavra logos que se trata. A palavra anunciada por Jesus aqui é idêntica ao querigma, que constitui uma das noções preferidas da teologia contemporânea. João nos apresenta 3 características principais de Jesus Cristo como verbo, logos. Relacionamento entre o verbo e o Pai. A. Cristo pré-existia como Deus, antes da criação do mundo. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em externa comunhão com Ele. Tá surgindo um movimento aí, dizendo que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Deus é uma pessoa, Cristo é outra e o Espírito Santo é outra. Deus é o Pai, Cristo é o Filho e o Espírito foi tirado de dentro do Pai. Tá? Então nós não podemos perder essa essência. Tá? B. Cristo era divino, o Verbo era Deus e tinha a mesma natureza do Pai. Tá? Se você pegar toda a criação, Jesus participou de toda a criação. A Bíblia chama ele de arquiteto. Arque, no grego, e tecton, construtor principal. É ele. Está lá em Provérbios. Que eu era o seu arquiteto. Então, ele é antes de tudo e de todos. Como diz aqui na própria apostila, ele é a comunicação de Deus com a gente, com o homem. E de certa forma, ele é em todos os aspectos o caminho que nos religa a Deus. 2. O relacionamento entre o Verbo e o mundo foi por intermédio de Cristo que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. 3. Relacionamento entre o Verbo e a humanidade. E o Verbo se fez carne em Jesus. Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Este é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu e experimentou a condição da vida e do ambiente humano ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. No Evangelho joanino, a ideia teológica anunciada acerca do Logos conduz diretamente ao Logos que se encarnou em Jesus. E, efetivamente, o objetivo do Evangelho é exatamente mostrar que toda a vida humana vivida por Jesus é o centro da revelação da verdade divina. A palavra de Deus, idêntica ao Logos pregado por Jesus, é a verdade. Agora... Ai, vou tentar espirrar de novo. Desculpa, gente. Volto de novo. Agora, o próprio Jesus é a verdade em pessoa. A designação de Jesus como Logos decorre, portanto, necessariamente ao emprego ordinário da palavra Logos no quarto evangelho. Certamente, essa explicação não basta, porém, indica uma orientação do pensamento da qual não se deve, de nenhum modo, descuidar. Se é, sobretudo, do Evangelho de João que a palavra Logos assume sentido absoluto de revelação, este uso da palavra é, no entanto, considerável na literatura do cristianismo primitivo. No Novo Testamento, a expressão não designa a palavra de Deus particular que no Antigo Testamento. Debar Yahweh. É a palavra que corresponde a uma situação dada
e dirigida aos profetas sempre. Porém, na maioria das vezes, esta expressão visa, de um modo geral, o anúncio da salvação. É assim que frequentemente recorre-se à palavra. O genitivo, ai e ho, já não aparece como necessário para designar a palavra do Evangelho. Podemos encontrar esta acepção de logos em todos os livros do Novo Testamento. Às vezes, o termo está associado a um genitivo que define o conteúdo da palavra pregada, a palavra da cruz, ou a palavra da reconciliação. Porém, aí também o termo logos denota a revelação definitiva. Se o primeiro capítulo de João estabelece esta identificação, e por tratar-se de um prólogo e uma vida de Jesus, vida que é ela mesma o ponto de partida de toda a reflexão cristológica anterior, nesta vida, a revelação de Deus se manifesta não só nas palavras que Jesus pronuncia, mas também nos atos que realiza. O que Jesus faz é o que ele mesmo é. O uso hebraico segundo o qual palavras debarim pode também significar história. Deriva necessariamente ao considerar-se primeiramente a vida, a história de Jesus. Favorecer a identificação de Jesus com a palavra. A palavra debarim ou devarim é o livro de Deuteronômio, que quer dizer palavras. Tá? O primeiro livro é Bereshit, o segundo Shemot, o terceiro Vaikra, o quarto Bemidbar e o quinto, que é o Deuteronômio, Debarim ou Devarim, que quer dizer palavras. Em resumo, pode-se dizer que para o Novo Testamento a cristologia do Logos é constituída pelos dois elementos seguintes. O primordial é a certeza de ser a vida de Jesus o centro de toda a revelação de Deus. Portanto, a certeza de que Jesus é a sua própria pessoa, aquilo que ele prega e ensina com auxílio do relato do Gênesis, que narra a criação pela palavra, uma reflexão teológica acerca da origem de toda a revelação se apoia sobre esta certeza. O elemento secundário é a utilização de especulações contemporâneas sobre as hipóstases divinas. No entanto, esta utilização não chega a um universalismo sincretista, mas a um universalismo propriamente cristão. Em resumo, o Verbo, a palavra de Deus, é um poder divino, um princípio racional e uma proclamação salvadora. O judeu entende, o grego entende e o cristão entende e proclama. A versão inglesa, não vou me ousar pronunciar em inglês, porque não vou cair nesse erro. Assim traduz: desde o princípio, quando Deus era, o Verbo também era, onde Deus estava. O Verbo estava com ele, o Verbo estava com ele, o que Deus era, o Verbo era também. Desde o prólogo até o último capítulo, João não deixa de repetir que Cristo, palavra de Deus, existia e era Deus. Que saiu de Deus e que a Deus voltaria, e que está no Pai e o Pai está nele. A importância da humanidade de Cristo, 1.4. Teologicamente, existe menos controvérsia em relação à humanidade de Jesus que em relação à sua divindade. Mas este tópico é igualmente importante pelos seguintes motivos. Se Jesus não era
um de nós, não poderia haver salvação. A validade e a aplicabilidade da obra realizada na cruz depende da realidade da sua humanidade, assim como a sua eficácia depende da genuidade da sua divindade. B. Se Jesus não era um de nós, não poderia realizar o tipo de intercessão que o sacerdote deve fazer em favor dos que representa. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. C. Se Jesus era um de nós e foi tentado como nós, então pode nos compreender e nos ajudar em nossas lutas como homem. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A natureza física humana de Jesus. A Bíblia dá várias indicações de que Jesus era uma pessoa completamente humana, corpo, mente e espírito, no aspecto físico. Ele teve nascimento humano. Lemos em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele não é produto de geração espontânea, nem também um ser angelical descido entre nós, mas é um homem nascido de mulher. Ele não apenas teve nascimento humano, mas evidenciou plenamente a sua humanidade. Dorzinha de cabeça. Ele teve fome, teve sede, como evidenciou na cruz a sua conversa com a mulher samaritana, chorou por Lázaro, por Jerusalém e por ele mesmo, como lemos em Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas e orações e súplicas ao que podia livrar da morte, segundo Paulo, ele esvaziou a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sua divindade foi, portanto, muito bem contrabalançada. Por sua humanidade, tentar usar sua divindade para facilitar sua vida como humano é ignorar esta declaração paulina. Por ser homem, ele deixou alguns atributos divinos incompatíveis com a humanidade. Ele não era onipresente, mas limitado no tempo e no espaço, como todos nós, humanos. Ele não era onisciente, pois não sabia o dia e a hora de sua segunda vinda. E experimentou emoções que a divindade não experimenta, como medo, angústias, comuns aos homens. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angústia. Tá? Observação desse parágrafo aqui é tendo uma análise, uma visão de Cristo humano. Tá? Como humano, ele não era onipresente. Como humano, ele não era onisciente. Como homem, não. Tá? Portanto, ele não sabia o dia que viria a ser sua segunda vinda. Mas como Deus, ele deu indícios da sua segunda vinda. Será como um ladrão na noite, olhar para o tempo, vai ter rumor de guerra, peste. Então isso aqui há dois parâmetros dele, como homem e como Deus. Porque como Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente e onisciente. Mas como homem, ele é limitado. Tá? Tão limitado que ele passou pela morte. Ele teve desenvolvimento humano. Sua vida foi normal, como a dos demais seres humanos. Em Lucas 2,40 se fala de seu crescimento físico. Também em Lucas 2,52 se diz a mesma coisa, de seu crescimento físico. Não foi por causa de sua divindade, mas, obviamente, por causa de sua humanidade. Deuses não crescem,
mas seres humanos sim. No entanto, seu crescimento não era apenas físico, mas também mental, como os dois textos citados nos mostram. Perguntará alguém: como pode Deus crescer mentalmente? Estamos tratando de sua humanidade e devemos lembrar que este é exatamente um traço da sua natureza física. O menino Jesus não nasceu como um produto acabado, humanamente falando. Ele cresceu fisicamente e também cresceu mentalmente. Ele não nasceu com a mentalidade de um homem de 30 anos. Ele passou por todas as etapas que um ser humano passa, sem pecado. Tá bom? Vamos dar seguimento no próximo vídeo, tá bom?